Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo apresentou lá no Recife uma apatia e frouxidão inacreditáveis, saiu derrotado com uma goleada frente ao Náutico e no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse duelo. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Náutico 4, Clube do Remo 1. E temos muitas coisas para falar. Tem um aspecto fora de campo, tem um aspecto individual, coletivo e também um aspecto anímico do Clube do Remo. Eu vou começar justamente com esse último, o aspecto anímico. Porque é inacreditável a apatia e a frouxidão que o Clube do Remo entrou para esse jogo, sabendo que precisava da vitória, sabendo que precisava trazer o resultado, sabendo que em 5 jogos na Série C tinha vencido só uma situação extremamente complicada. O Clube do Remo entra com uma apatia e frouxidão, e quando eu digo frouxidão, é realmente de uma equipe frouxa, mas frouxa naquele sentido de liberdade ao adversário, muito descompactado, deixando o Náutico fazer o que quer. Eu vou até citar isso mais para frente, eu vou detalhar essa questão. Eu sei que 14 minutos do Sheldon é expulso, e bem expulso, né, que ele entrou na perna do jogador do Náutico e sai na cara do goleiro Marcelo Rangel, mas também falha da marcação do meio-campo do Clube do Remo, que permitiu que essa bola chegasse numa linha defensiva exposta, azulina, ou seja, frouxidão na marcação do Clube do Remo, acaba sendo expulso. É lógico, 14 minutos você perde um jogador e isso prejudica o cenário da sua partida. E ainda mais já estava 1-0 para a equipe do Náutico. Então, era um cenário complicado, mas que, eu acredito, se fosse 11 contra 11, poderia ter tido até uma sorte diferente o Clube do Remo. Mas o que me deixa acreditar que o Remo não teria uma sorte diferente foi justamente essa apatia em campo. Então o Remo tem um jogador a menos, é um cenário completamente complicado, depois ainda toma o segundo gol, e nesse primeiro tempo, na verdade, toda a partida foi muito bem administrada pelo Náutico, depois que o Náutico fez 1-0 ainda contra 11 contra 11. No início da partida, o Remo ainda tentou atacar, tentou algo, mas estamos falando de 10 minutos de jogo, o jogo tem 90 minutos. A frouxidão e a apatia do Clube do Remo foi impressionante, porque ao perder um jogador, você espera que os 10 que continuem em campo deem mais sangue, deem a vida, corre pelo seu companheiro que acabou saindo. Mas a gente não viu isso. O técnico que estava lá como interino, o Ribeiro, ele saca o Adson para colocar o Jonilson na zaga. É até interessante essa questão do Jonilson, porque o Clube do Remo, a senhora de imprensa tinha comunicado que o Jonilson tinha sentido algumas dores, por isso que ele não ia jogar, né? Aí o Sheldon começou jogando, só que o Jonilson entra com 14 minutos de jogo, ou seja, o Jonilson jogou a partida inteira e aparentemente sem dores. Então, assim, é algo também bem curioso que aconteceu nessa escalação do Clube do Remo. Eu não estou falando, se o Sheldon jogasse, se fosse o Jonilson, ia ser diferente. Acredito que não, acredito de maneira que o Remo jogou ia perder de qualquer maneira, mas fica aí esse detalhe bem curioso, que o Jonilson estava sentindo dores, mas acabou jogando a partida inteira. Então, é uma situação do Clube do Remo no primeiro tempo apático, que deixava o Náutico atacar como queria. O Náutico finalizava na intermediária, finalizava dentro da área, buscava a bola pelas laterais, os dois laterais dando espaço. No segundo gol, primeiro gol do Náutico, vamos lá para o primeiro gol do Náutico. O jogador do Náutico finaliza na entrada da área com extrema liberdade. Muita gente falou que o Rangel caiu atrasado. Eu não achei nesse gol culpa do Rangel, eu achei mais culpa realmente da marcação do Clube do Remo. Lembrando que eles estavam 11 contra 11 nessa altura. E no segundo gol do Náutico, extrema liberdade para fazer o cruzamento pela ponta esquerda adversária. E cadê o Helder? Porque o Helder era para marcar esse segundo pau do Clube do Remo. O Helder não apareceu nem no vídeo. Foi um lance um pouco mais parecido do terceiro gol do Náutico, já pegando o segundo tempo, no cruzamento também extremamente com liberdade pelo lado direito de ataque da equipe do Timbu, cruza, aí sim, o Vidal estava fechando o segundo pau, mas fechou de uma maneira muito errada, uma marcação também muito frouxa, deixou o jogador do Náutico finalizar, talvez o Marcelo Rangel até pudesse sair do gol naquela bola, acabou não saindo, e o Náutico fez o terceiro gol. Depois o Náutico vinha a chegar a fazer o quarto gol, noutra falha defensiva do Clube do Remo, falha da zaga do Clube do Remo. O Jonilson, ele sobe no cruzamento que teve, ele fura a bola, ele não encontra a bola e a bola sobra pro VAR, zagueiro do Náutico, fazer o quarto gol. Ou seja, nós estamos falando de 4 gols do Náutico, não tirando o mérito do Náutico, que foi competente para explorar
as deficiências adversárias, isso é mérito para a equipe quando ela sabe explorar as deficiências adversárias, mas 4 gols por frouxidão e liberdade de você deixar o adversário. Primeiro, ninguém foi no jogador do Náutico para tentar travar a finalização. O segundo, o Helder, não estava nem no vídeo. No terceiro, o Vidal falha na marcação, ele estava na bola e falhou na marcação, entrou muito mole na partida, nesse lance. E no quarto gol, a zaga falha, o Johnilson fura de cabeça e o Vasco faz o quarto gol. Ou seja, falhas defensivas do Clube do Remo, não só pela zaga. Muita gente, quando a gente fala falhas defensivas, acha que é só pela zaga, mas não só pela zaga, mas também pelas laterais e pelo meio campo, que inexistiu. Quando o Geldon é expulso, entra o Johnilson, sai o Adson, então até uma mudança tática, é lógico, mas o Ribeiro ele permanece com os 3 atacantes do Remo. No intervalo ele corrige isso, porque era um Remo muito exposto, ele corrige, né, tirando o Ítalo, colocando o Henrique para tentar fechar um pouco mais o meio campo. O Remo no início do segundo tempo, uma boa jogada do Pedro Vitor, que dá assistência, por uma boa jogada do Marco Antônio, fazer o primeiro gol, aí apareceu até uma pequena esperança, mas 3, 4 minutos depois o Náutico fez o terceiro gol de novo, como nós estamos aqui, uma falha defensiva do Clube do Remo, fez o terceiro gol e matou, e o Náutico no segundo tempo administrou. O Remo conseguiu escapar em algum lance ou outro do Marco Antônio em velocidade, mas também sem muito perigo, que muitas vezes ele atacava sozinho, uma partida muito fraca também do Pavani. Então foi uma partida do Clube do Remo realmente que você espera um time que está mal no campeonato, que precisa recuperar, entrar dessa maneira. Por mais que tivesse um jogador expulso, você espera uma outra atitude, e não teve. O Remo não teve nem atitude, muito menos qualidade de jogo. Se não teve uma atitude, sequer atitude para marcar seu adversário, a gente está falando do Náutico, tem sérias limitações, tá? Que nem no G8 tá. Tinha 4 pontos antes desse jogo contra o Clube do Remo, nem no G8 tá. Então, o Náutico com sérias limitações, só tinha vencido um jogo na competição, e agora você permitir o adversário, mesmo jogando dentro de casa, com tenha certa fragilidade do adversário, permitir o adversário jogar dessa maneira. O Náutico foi muito superior. O Náutico apresentou muito mais futebol que o Clube do Remo, mereceu vencer por 4. E se fosse quisesse mais, se fosse uma equipe mais qualificada até, teria vencido por mais 4 gols, porque o Remo falou pro Náutico: faça comigo o que vocês quiserem. Foi esse retrato do Clube do Remo. Um time apático, um time frouxo, um time que dava liberdade para o adversário, um time que não atacava, um time com meio campo extremamente espaçado, sem compactação com a linha defensiva. Um Clube do Remo que inexistiu de todas as maneiras nessa partida e não atacou quase o Náutico. E o Náutico, como dissemos aqui, mereceu a vitória. Eu vou passar agora para o nosso campinho, porque antes de finalizar esse vídeo, a gente tem que tratar também de uma questão, é lógico, muito importante do Clube do Remo fora de campo. O Clube do Remo foi a campo com o Marcelo Rangel, que para mim, muita gente falou que ele falhou no primeiro gol, mas eu acredito que não. Mas no terceiro gol, para mim, ele poderia ter saído na bola. Então, e no segundo gol ele sai jogando errado, então para mim ele falhou no segundo gol e tem uma participação, talvez, de culpa no terceiro gol do Clube do Remo que sofreu. Na defesa, Vidal, Líder, Sheldon que foi expulso, depois entrou o Johnilson e o Helder. Uma péssima partida dos laterais do Remo. Não sei, o Helder é aquele caso às partes, gente. O Remo, muita gente está pedindo dispensa de jogador do Clube do Remo, como o Natan foi dispensado. Aí contratou quem? Contratou o Helder para ser titular. E o Helder parece, né, sinceramente, é melhor que o Raimar. Ou seja, a situação do Remo na lateral esquerda é extremamente preocupante. Esse é o problema. Em maio, você dispensar um monte de jogador para contratar jogador, vai contratar o quê? Desse nível, aí complica bastante. No meio campo, Curuá, Adson, que jogou pouco tempo, e Pavani, peça nula nesse meio de criação. Se depender do Pavani na partida de hoje para criar algo, ficou muito complicado mesmo. Curuá aqui, o forte dele é marcação, não esteve bem. E no ataque, o Pedro Vitor, o Ítalo e Cachoeira. Cachoeira, uma partida apagada do Cachoeira. Depois entrou o Marco Antônio, que entrou bem no segundo tempo. Tentou fazer o que dava para fazer, mas muito difícil da maneira que o Clube Remo estava jogando. O Ítalo no primeiro tempo estava tentando buscar algum jogo, mas também apagado. É aquela questão. O Ítalo, para ele render alguma coisa, a bola tem que chegar na área para ele finalizar. Se a bola não chegar na área, aquela bola que vem do zagueiro por cima, para ele brigar por alto, com um zagueiro maior que ele, aí vai ficar complicado e realmente vai ser uma peça nula, como foi na partida de hoje, uma peça nula. Pedro Vitor deu assistência para o Marco Antônio, mas esse foi o Clube do Remo. Que é uma situação preocupante, e uma situação preocupante que eu não vejo o presidente falar, né? A gente tem que falar isso no vídeo de hoje. O vídeo dessa semana fiz até um vídeo que eu detalhei muito essa questão.
É preciso o presidente vir falar e não falar com a assessoria de imprensa do Clube do Remo. É falar com jornalistas. É ter perguntas questionáveis. É ter perguntas que tire ele da zona de conforto. É preciso aparecer. Porque nesse negócio que ele até falou, não gosto de aparecer, eu trabalho quieto, tal, realizo o trabalho não está sendo bem feito. Isso é evidente. Só que ele deu uma entrevista há um mês atrás para o José Maria Trindade, que o José Maria Trindade pergunta para ele sobre a questão, tipo, CPI, possível manipulação de resultado, né? Questão do aqui clássico do Repá ainda. E ele fala, não, vamos lá vamos fazer um dossiê, algo do tipo, tal. Sabe, uma coisa extremamente desnecessária e tem que estar preocupado é com o Clube do Remo. E eu não vejo ele aparecer. Ele precisa aparecer. Ele precisa dar as caras. Ele se candidatou a presidente do Clube do Remo porque quis. Aí nas redes sociais, no Instagram, muita gente, não critica quem defenda, pode defender quem quiser. Aí muita gente fala, por que você não assume o Clube do Remo? É até curioso isso. Vamos colocar essa situação. Por mais que eu pudesse me candidatar a presidente do Clube do Remo, fosse associado, fosse sócio, tal, o estatuto permitisse, tal, beleza. Eu não seria porque eu não teria competência para ser presidente do Clube do Remo. Basicamente é isso. Mas quem assume o Clube do Remo, ou o Paysandu, ou o Flamengo, ou o Atlético, ou o Cruzeiro, tem que ter ciência, que tem que ter a competência para assumir. Eu não estou falando que ele não é competente, mas esses primeiros 5 meses, 6 meses de mandato dele são bem ruins. E ele não aparece. Eu acho que o mais angustia, talvez, o torcedor azulino, lógico, fora a questão do resultado, a questão do desempenho, é ele não aparecer. Ele não dá as caras. E sabe o que pode ser bem contraditório? Se o Remo tivesse ganhado o Campeonato Paraense ou a Copa Verde, será que ele não ia aparecer? Porque em 2021, quando era outra gestão, o Remo tinha sido rebaixado na Série B, pessoas da diretoria do Remo, muitos não apareceram. Mas semanas depois ganhou a Copa Verde, um monte de gente apareceu. Será que se o Remo tivesse um bom momento, ganhado título esse ano, será que ele não apareceria? Será que outros membros da diretoria não apareceria? Vai querer aparecer? Então, é uma situação que fica de alerta, é necessário o presidente dar as caras, aparecer, porque ele é o mandatário do Clube do Remo, ele foi eleito com a expectativa de colocar o Remo na Série B, e hoje a gente pode cravar que nesse momento o objetivo do Remo é não cair para a Série D. Pode conseguir a classificação, o acesso, vai vir um novo treinador, Rodrigo Santana, ok? Mas hoje, pés no chão, o objetivo é não cair. Lembrando que o Remo tem essa posição na tabela da Série C, por enquanto fora da zona de rebaixamento, mas vamos lembrar que Caxias e o São José têm 4 jogos a menos que o Clube do Remo, né? Que eles não estão jogando. E as equipes de baixo vão fazer jogos também amanhã, podem ultrapassar o Clube do Remo na tabela de classificação. São 6 jogos e 4 pontos. É uma média de menos de 1 ponto por rodada. E se você fizer a média de 1 ponto por rodada, tu cai, que tu chega a 19 pontos, tu é rebaixado com 19 pontos. Então, uma situação extremamente preocupante. Eu não penso que o Remo vai ser rebaixado, eu acho que o Remo vai dar a volta por cima. Porém, essa volta por cima, a maneira que vai se dar, é que me deixa um pouco aflito, porque eu não sei se vai ser uma maneira que vai colocar o Remo num G8 e depois, posteriormente, um acesso à Série B. A expectativa agora é o novo treinador, mas a situação do Clube do Remo é uma situação extremamente delicada, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Questão desse mês de salário ter atrasado, depois de muito tempo sem ter atrasado. Algumas mazelas do seu treinamento, que desde que foi comprado praticamente não foi feito nada. Algumas mazelas CT. Do CT já falei, da sede, do Baianão. Contas, que me informaram contas ainda bloqueadas, falaram que nesse ano não ia ter mais contas bloqueadas. Então uma situação bem complicada do Clube do Remo que, não sei não, tem que dar a volta por cima, porque quem sofre é o torcedor azulino e não merece sofrer. Torcedor apaixonado, torcedor que ama seu clube, torcedor que está com o Remo dia e noite, consome o Remo dia e noite, passar por isso não merece passar, e as pessoas que são responsáveis por isso assumiram o Clube do Remo sabendo do desafio que era. Não falo só do Tonhão, como executivo de futebol, como os treinadores que passaram. Todos passaram ou estão no Clube do Remo porque aceitaram esse desafio. Ninguém foi obrigado, mas tem que mostrar competência para estar à frente do Clube do Remo, porque a temporada, olha, nós estamos em maio ainda, e a temporada do Clube do Remo, não estou nem pensando em rebaixamento não, como eu falei, não passa pela cabeça.
está muito prejudicada e pode estar praticamente definida daqui a algumas rodadas se o Remo não evoluir na competição com aquelas férias antecipadas que seriam 3 anos seguidos de férias antecipadas, porque não é possível o Remo, com o investimento, com a folha salarial que tem, não consegue sequer brigar para ficar entre os 8 primeiros da Série C. É porque o trabalho não é bem feito, e o trabalho não é bem feito não é de hoje no futebol, não. Já tem alguns anos. No mínimo, desde quando foi rebaixado em 2021. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.